Oi, gente, boa tarde, boa noite. Quando essa, né, mensagem chegar a vocês, já vai ser noite. Então, é um prazer eu estar aqui, né, falando sobre interpretação, né, no cinema, preparação de personagem, né, preparação do ator para interpretar um personagem. E queria me apresentar, eu sou Rita, participo, né, de, ah, de cinema há um tempo, né? Mas no teatro já tenho um pouco mais de experiência. Fiz teatro quando tinha já, né? Lá nos anos 90 e tal. Trabalhei bastante com teatro, preparação também de personagens no teatro. Para quem nunca fez teatro nem cinema, né? A preparação de um ator no cinema tá muito mais linkada digamos assim, que a interpretação de um personagem específico, né? Então, para preparar um ator para um determinado filme, obviamente a gente vai estar muito preso ao roteiro, né? Numa peça de teatro também, né? Mas a preparação do ator para o teatro exige, digamos assim, que uma amplificação do corpo de maneira a gente tomar o palco, né? A gente ter o palco como algo que a gente precisa ocupar, digamos assim, com o corpo, né? Todo ator, né? Todo personagem que a gente interpreta, né? Todo ator, né? Que é aquela pessoa que empresta o seu corpo para um determinado personagem, ele precisa colocar o seu corpo e as suas emoções à disposição daquele personagem que ele vai interpretar, tanto no teatro quanto no cinema, né? O que significa esse emprestar o seu corpo? Significa que você vai, né, emprestar suas emoções, emprestar seus sentimentos, emprestar suas memórias para representar um determinado personagem, tá? Eu vou exemplificar para ficar mais fácil para a gente. Por exemplo, se eu vou interpretar uma pessoa que perdeu um ente querido, né? Que, enfim, faleceu um ente querido. Então, o que eu tenho que fazer para construir esse personagem, né? Eu tenho que criar dentro de mim, dentro do meu, né? Do meu sentimento, né? E buscar nas minhas memórias qual o sentimento que eu teria se eu ocupasse o papel daquela pessoa para, né? Digamos, representar aquela situação, né? Então, eu vou trazer aqui o método de preparação de ator, que é o que eu mais gosto, que é o de Stanislavski, tá? Com o método do Stanislavski, justamente a gente tem que buscar, né, essa relação, né, da nossa memória, da nossa experiência no mundo, né? A gente busca as emoções que a gente já tem dentro da gente, né? E, obviamente, a gente também vai pesquisar, né? Como é que a gente poderia construir um personagem que, né, que tem talvez um corpo diferente do nosso, que tem uma vida diferente da nossa, mas as emoções a gente vai buscar dentro da nossa própria experiência, né? Nenhuma experiência humana, aliás, toda experiência humana, ela é fundamental, né? Toda emoção humana, ela é fundamental para constituir tanto o teatro quanto o cinema, né? Então, é bem importante a gente ir para trás, na nossa memória afetiva, nos nossos sentimentos e tal, para buscar dentro de nós as emoções, né? Eu vou dar o exemplo aqui, né, de um personagem que vocês conhecem bem, tá? E que eu, de algum modo, ajudei a dirigir, que é o papel que interpretou o Cado no filme A Princesa do Beco e Lampião Cromado, né? Nesse caso, o Cado estava interpretando um papel que era muito parecido ao seu, né? Mas óbvio que para isso ele teve que rememorar as experiências que ele tinha tido na sua própria história de vida, né?
Então, quando Okado foi construindo esse personagem, ele pode trazer para nós aqui, né, nesse diálogo que a gente pode traçar entre nós, que ele teve que buscar as emoções, por exemplo, né, de uma cena onde ele é atacado, né, onde a casa dele é invadida pelo policial, né. Essa é uma situação, né, que era conhecida de Okado e ele vai buscar essa emoção, né, e ele interpreta com muita qualidade essa cena, né. Mas o que é importante a gente notar aqui, né, é que ele vai revisitar essa emoção, né, e vai interpretar ela de modo profundo, né, a fazer com que as pessoas que estejam vendo ele estejam vendo ali uma cena como se ela fosse real, né, como se ela tivesse realmente acontecendo naquele momento. Então, o cinema tem isso, né, quando a gente interpreta um personagem no cinema, esse personagem ele tem que trazer uma emoção real, sabe? Ele tem que trazer uma emoção e o ator, né, que ocupa esse papel, ele tem que acreditar profundamente que ele tá vivendo aquilo, né? Porque se ele não acreditar, o público também não vai acreditar, né? Então é como se a gente estivesse contando uma história que a gente inventou, mas que a gente acredita muito nela, né? Então, para isso, eu queria fazer um retorno à nossa infância. Quando a gente é criança, a gente interpreta muitos papéis, né? Nós somos a professora, né? Nós interpretamos a nossa mãe, né? Nós não somos a nossa mãe, mas nós interpretamos a nossa mãe. Porque a nossa mãe, ela é um exemplo, é um modelo pra gente. Então, a gente ocupa o papel dela, né? A gente empresta o nosso corpo de criança para aquele personagem. A gente vai construindo ele, né? De modo que a gente aprendeu. Então, como a nossa mãe se comporta, né? O que ela faz, quais são as coisas que são importantes para ela, né? Ou então, né? A gente interpreta o nosso, sei lá, o personagem de professor, que é um personagem genérico, né? Mas a gente dá, né, quando criança, dá a esse personagem uma característica muito própria, né? Que é própria daquele personagem que a gente conheceu na infância, que traz pra gente a ideia de professor, né? Então, a gente busca um modelo, né? Esses modelos que a gente usa para brincar quando a gente é criança, né? E esse processo que a gente faz, né, de interpretar esses personagens lá na nossa infância, é também uma maneira muito eficaz de a gente fazer, né, de a gente interpretar, de a gente criar personagem para o cinema, tá? Por quê? Porque a criança, ela vai pesquisando, né, essas funções sociais que as pessoas vão ocupando. Ela vai pesquisando, né, as emoções e os sentimentos que as pessoas que estão ao redor dela, que são pessoas de verdade, né, que ela convive, vão trazendo para ela no dia a dia, né? Tem uma abordagem que fala que todos nós, quando nascemos, né, a gente aprende a viver interpretando papéis, né? Claro que isso é uma maneira muito superficial de a gente abordar a experiência humana. Mas se a gente for olhar, né, o que é, por exemplo, você se tornar um pai ou uma mãe, né? Então você está sempre jogando com muitas expectativas que existem ao seu redor, né? Você tá pensando qual é a coisa que eu tenho que fazer sendo pai, sendo mãe, né? Então eu queria convidar vocês que são pais e que são mães a pensar nisso, né? Não sei se, né, a gente não se conhece ainda, não sei quem exatamente está nesse curso,
mas eu queria que quem não é pai e não é mãe pensasse o que é ser filho, né? Ou o que é ser aluno, né? E buscasse o que é essa construção, né? Dessa situação que a gente ocupa na sociedade, né? E a gente revisitasse isso num exercício que a gente poderia fazer, né? De escrever num papel agora quais são as coisas que representam para você ser pai ou ser mãe, tá? E quem não é pai e quem não é mãe poderia fazer o personagem ser filho, né? São personagens muito simples, né? Muito simples, eu quero dizer, muito comuns, né? Não são nada simples, são bem complexos, na verdade, mas eles são personagens muito comuns que a gente interpreta o tempo todo, né? Que o cinema interpreta o tempo todo e que a gente pode trazer, né? Como um exercício para a gente pensar nesses papéis da vida cotidiana, né? Bom, eu queria então dizer que esse vai ser o nosso primeiro exercício desse nosso diálogo que a gente vai estabelecer para pensar em como a gente pode interpretar no cinema, tá? Então eu queria que vocês escrevessem, né, um parágrafo de mais ou menos 10, 12, né, ou que dialogassem entre vocês quais são as coisas que vocês pensam que deve ser característico de um personagem que vocês escolheram, que é um pai ou que é uma mãe, tá? Ou então, do outro lado, que é um filho e que é uma filha, né? Depois a gente vai colocar isso no jogo teatral ou no jogo do cinema, ou seja, a gente vai fazer um diálogo entre esses personagens, né? Porque são personagens que se complementam, né? São personagens complementares. Um pai e uma mãe não existe sem um filho, né? Que seja um filho imaginário, né? Mas não existe esse personagem sem o oposto, né? Não é que é o oposto, mas aquele que complementa ele, que dá a razão de ele existir, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui, né? Dizendo que a vida real, né? Ela é a matéria-prima, né? Do cinema. Ela é a matéria-prima do cinema, ela é o que pode alimentar, né, essa construção de personagens. E o corpo do ator, né, que é, né, a pessoa que vai interpretar o personagem, as emoções dela, os sentimentos, as concepções que ela tem, vão ser, né, o que pode dar vida, o que pode dar chama para esse personagem ser mais verdadeiro ou menos verdadeiro, né? Então, a gente voltar para dentro de nós mesmos, né? E pensar na nossa experiência humana, no mundo, né? Desde a nossa infância, né? Como é que a gente foi aprendendo a viver determinados lugares na sociedade e quais as emoções que isso trazem pra gente, né? Tristeza, alegria, entusiasmo, medo, né? Raiva, ansiedade, né? Sentimento de desprezo, sentimento né? Dane-se, né? Eu não, sabe? Esses sentimentos todos, eles são extremamente importantes para a gente construir um personagem. E também a nossa memória de situações e de experiências que a gente viveu, nós mesmos vivemos, né? Por quê? Porque todo o material que um ator pode trazer em cena, ele vai vir desses lugares que a gente já ocupou, ou dos lugares que pessoas que vivem ao nosso redor ocupam. Né? Então, isso é extremamente importante para a gente quando a gente fala de interpretação no cinema. Bom, enfim, eu vou deixar um pouco o tempo para vocês darem desenvolverem esse exercício, né?
E aí vou voltar a essa temática já, porque ela é uma temática extremamente importante e é dela que realmente sai, né, um bom personagem, digamos assim, né? Como é que nós podemos emprestar o nosso corpo na construção de um personagem que não somos nós, mas que se utiliza das nossas emoções e dos nossos sentimentos para fazer valer uma história verdadeira, né? Sentimento verdadeiro desse personagem que a gente está trazendo para, né, para o cinema, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, mas eu logo em seguida vou trazer de volta uma reflexão sobre isso, tá bom?